Olá, gente. Revisão de psicossomática. A disciplina, né, que para a turma da manhã a gente conseguiu estar desde o começo, para a turma da noite a gente dividiu com a professora Érica, excelente professora, grande trabalho que deu para a gente tentar substituir a altura. A psicossomática, gente, ela fala de dois caminhos, de uma vertente dupla, tá? Ela fala dos fenômenos psicossomáticos, quando algo de natureza psicológica afeta o corpo, e fala dos fenômenos somatopsíquicos, quando algo de natureza somática corporal afeta a nossa psique. A gente citou o exemplo de uma gripe que vai alterar o nosso humor. Tem um vírus da gripe, mas altera o nosso humor. E a gente falou o exemplo de pessoas deprimidas que têm a dificuldade e acabam adoecendo mais. Embora aparentemente sejam duas instâncias dicotômicas, elas interagem muito. E na prática, gente, a gente não precisa só de dois profissionais, né? Aí o médico cuida de um lado, o psicólogo cuida do outro, então a gente está falando de relações. A gente conversou muito sobre determinadas questões, né, e sobre a natureza social que se vê hoje na psicossomática. Não tem como eu falar de psicossomática sem falar de economia, sem falar de direito, de acesso, de violência, né, que são adoecedores. E compreender essas doenças é entender que o nosso corpo fala diretamente com a nossa psique, não é uma dualidade, é uma inter-relação, não é mente e corpo, é mente e corpo entrelaçadas e conversando. Vamos lá, gente. Essa somatização, ela tem muita relação com o registro que o corpo vem fazendo da doença, das agressões. A gente é agredido psicologicamente e se estressa da hora que acorda até a hora que vai dormir. O corpo vai levando, apanhando, né, sofrendo, e vai ter uma hora que ele vai estourar em algum canto. O corpo é agredido como um todo, e esse corpo vai responder de alguma forma. E as doenças psicossomáticas, gente, elas vão se utilizar desses mecanismos de defesa do ego. Porque elas acabam sendo válvulas de escape da ansiedade que a gente lida. A gente lida com a gente ansiogênica, eu tenho que achar que está tudo bem. Muitas vezes eu não posso verbalizar e aquilo acaba se manifestando por conta de doença, como se o meu corpo estivesse desligando para mim, dizendo: olha, cara, se cuida. Olha, tem algo de errado, não está certo com você. Procura se cuidar. Tá? Os mecanismos de defesa do ego, gente, são recursos psicológicos utilizados pela mente contra a ameaça ou a angústia. Eu não consigo controlar alguma coisa, eu vou me defender. A gente cita muito exemplo, uma pessoa que recebe o diagnóstico de uma determinada doença e ela não consegue aceitar, ela não consegue entender que tem aquele diagnóstico. Por quê? Porque a psique dela não é preparada para lidar com aquilo. E como ela não é preparada para lidar com aquilo, o corpo, ou o cérebro, ou a mente, ou a psique, ou o inconsciente a defende. É isso que a gente chama de mecanismo de defesa. Nos quase psicossomáticos, gente, as doenças psicossomáticas elas vão ser causadas por problemas emocionais do indivíduo, que representam a ligação direta, aquilo que a gente estava conversando, a disciplina toda, entre a saúde emocional e a saúde física. É quando o sofrimento psicológico, gente, acaba causando ou agravando uma doença. Outra coisa muito complicada, tá? Esse processo, por não ser consciente, não é simples. E para eu chegar numa doença psicossomática e dizer que aquela doença é psicossomática, eu vou fazer por exclusão. Eu começo a fazer tudo quanto é exame, eliminando todas as causas físicas,
certo? E depois que eu elimino todas as causas físicas, o que às vezes vai levar anos e anos, é que eu começo a investigar a possibilidade de ser algo de natureza psicológica. Então, a doença psicossomática muitas vezes vai levar anos para ser compreendida naquela pessoa, porque ela tem uma queixa aqui, tem outra queixa aqui. Muitas vezes naquilo que a gente chama de transtorno de somatização. Ela aparece com um problema no coração, aí cuida do coração, dá um problema de pressão, cuida de pressão, é um problema gástrico, cuida desse problema gástrico, é um problema de pele, cuida da pele, é uma asma, cuida da asma, é uma fibromialgia. Ou seja, esses sintomas vão se intensificando, a pessoa somatiza uma hora uma coisa, outra hora outra, é de uma forma inconsciente, é real, né? Porque não é porque é psicológico que não está doendo, ou não é porque é psicológico que a pessoa não está sentindo. E quanto mais ela busca isso, quanto mais ela se estressa, quanto mais ela sofre pressão emocional, mais ela tem que lidar com isso. E mais forte fica o sintoma. A somatização, gente, ocorre quando emoções negativas, tá, se manifestam no corpo através de sintomas físicos sem causa orgânica aparente. Ou seja, eu faço o exame e não consigo entender o que está de errado. Mas aquilo está acontecendo. Tá? Ainda segundo alguns autores, é muito difícil estabelecer essa linha. O que é físico e o que é mental. O que é psicológico e o que é orgânico. Por quê, professor? Porque a natureza do nosso corpo é única. Qualquer sintoma mental, por exemplo, é antes de tudo a manifestação de sofrimento. Né? Vem de uma marca de desamparo. O sintoma e a doença, gente, por si só são perturbadores desse equilíbrio. Independente da causa ou da forma, se é... é uma dor de cabeça orgânica, perturba. É uma dor de cabeça psicológica, perturba do mesmo jeito. Então é muito problemático estabelecer esses limites rígidos entre o que é normal e o que é patológico. Outra questão, fatores emocionais e psicológicos interagem, certo? E acaba, como é que eu posso ir gerando uma doença? A gente falou inclusive isso, a pessoa se estressa, aí aumenta a pressão, se estressa, aumenta a pressão, se estressa, aumenta a pressão. Vai chegar um ponto que ela vai ter uma doença física chamada hipertensão. Aquela lesão, né, a pessoa produz mais suco gástrico, tem um problema, tem o estômago, nossa, meu estômago, eu sinto aquela ânsia, aquela angústia. Daqui a pouco eu estou com refluxo, daqui a pouco eu estou com gastrite. Então a doença acaba se instalando com o cunho emocional. E outra coisa importante, muitas vezes as reações normais apresentam componentes desviantes ou desorganizados. A pessoa acabou de ser assaltada, ela vai ter uma crise de ansiedade, ela acabou de ser assaltada. Ah, mas isso é patológico. Não, naquele caso é normal, embora seja um comportamento desviante. A pessoa enlutada, ela vai ter alucinação, ela vai ter delírio, porque isso faz parte do processo. Tá? São reações normais, desviantes e muitas vezes desorganizadas, mas isso não quer dizer que a pessoa tem uma doença.